ao Liderança Integral, o podcast que promove a evolução das pessoas e das organizações. Eu sou Sabrina Moreira. Eu sou José Vicente. Eu sou o Paulo Cruz Filho. E eu sou Alan Costa. E nosso primeiro convidado aqui do Liderança Integral Podcast. Esse podcast foi criado aqui por nós três, que somos sócios da Integral Works, que promove a evolução das pessoas, das organizações. E a gente criou esse podcast para compartilhar com você todas as milhares de possibilidades que a abordagem integral tem de impactar a tua empresa, a cultura da tua empresa e principalmente os resultados, né, gente? E casa cheia hoje, que tal o nosso primeiro convidado, doutores? O que vocês acharam? Maravilha, ainda mais tendo em vista o assunto, né? Então, assim, eu acho que... Total propriedade, né? Ele vai ter. Eu sou suspeito para falar, eu achei ótimo quando vocês convidaram, não podia ter melhor e tal. É uma honra, né? O Alan, poder... o Alan é quase que o accountability encarnado. E a gente poder explorar esse tema Exatamente. com a experiência do Alan. E aí a gente poder, justamente como a gente, né, quis combinar de construir conteúdo aqui juntos, né? Vai ser espetacular. Vai então, ser Alan, demais. gratidão por estar aqui com a gente. Eu acho que o tema realmente foi muito, muito interessante, né? Como é que isso acabou conciliando, porque o livro, e aí a gente está falando de liderança integral, claro, a gente tem que mencionar o livro, né? Aliás, a minha câmera é essa. Eu não estou recebendo jabá para falar o que eu vou falar, mas se você não leu o livro ainda, você não tem a menor ideia do que você está perdendo. É um livro, parabéns para vocês, né? Eu não disse isso ainda, é um livro extremamente denso. É um livro que é impossível ler uma vez só. É impossível, porque você fica com ele ressonando na cabeça, é muito legal. E essa parte da accountability foi uma parte que, para mim, quando eu li, fez muito sentido, né? Porque está muito conectado com as minhas próprias crenças e com a forma como eu enxergo a evolução do exercício da liderança. Então, acho que vai ser um bate-papo aí fantástico. Que legal. Puxa, que feedback bacana, hein? Eu sempre falo aqui, Alan, do livro, né? Em todos os episódios eu falo, eu vou convencer vocês a ler esse livro, porque o livro é incrível. Então agora, assim, Alan Costa, É incrível. corroborando com essa ideia. Isso que você falou é verdade, porque normalmente nos trabalhos que a gente faz, o que a gente percebe nas organizações é que quando entra essa atitude de accountability, de responsabilidade incondicional, é o tema que mais faz sentido para a empresa. Todo mundo fala isso. Nossa, isso faz muito sentido aqui dentro. Então, realmente, no momento que a gente está atual, é o tema que é espetacular e com a tua experiência aqui vai ficar mais sensacional ainda. E é fascinante, né, Paulo? Porque, lógico, a gente vai falar bastante disso, né? Mas a gente se empolga, né? Quer colocar as coisas. O tema da accountability, eu acho que no momento que a gente vive no mundo, no planeta, ele é um tema ainda mais pertinente, né? Existe hoje, pelo excesso de mídia social, excesso de conectividade, uma tendência de as pessoas falarem muito, mas assumirem pouco a responsabilidade por aquilo que estão falando. Então, você vai vendo que essas coisas vão se conectando. Né? Muito bem. Então, já que a gente já começou, né, com essa introdução aqui longa, eu sabia que a gente já ia se empolgar com esse tema incrível. Bom, para quem assistiu o último episódio, a gente está com uma série que a gente iniciou sobre as 5 atitudes do líder integral, que inclusive é um dos capítulos do livro, né, falando do livro aqui do Liderança Integral, que traz o propósito como a primeira atitude, e a segunda atitude é accountability, que é justamente isso que a gente vai falar aqui. Então, se você já assistiu o episódio anterior, pede para eles aí, Paulo, para nos seguirem. Então, muito conteúdo no Instagram, @integralworks_. Então, é importante seguir a gente lá e acompanhar e fazer comentários e fazer perguntas, né? Pode ser por lá também. Ou, claro, pelo YouTube, né? Dando ali o subscribe ali para acompanhar a gente no canal e também colocar suas perguntas, que a gente sempre vai trazer as perguntas de vocês e tratar aqui, porque aqui a gente trata a prática da liderança integral. Isso, então é isso, gente. Se inscreve lá e fica acompanhando, porque a ideia é a gente compartilhar muito conteúdo de muito valor, como vai acontecer hoje com o Alan Costa. Deixa eu contar para vocês, então, deixa eu contar aqui quem que é o Alan Costa, tá? Caso você não conheça, vou te apresentar aqui o nosso convidado, que é o pai do Luca e da Mariana, né? Que sempre começa contando esse detalhe, que eu acho incrível. Super paizão, motociclista, palestrante internacional, empreendedor serial, investidor anjo, escritor e mentor de startups. Ele é co-CEO da ISH Tecnologia, ele é cofundador da plataforma AAA Inovação, ele também é cofundador da Curitiba Angels e autor de 2 livros, os 60 Dias em Harvard e o Rock in Rio, a arte de sonhar e fazer acontecer. Também é colunista de vários veículos de âmbito nacional e palestrante em 3 TEDx. Que bacana.
Possui experiência profissional em mais de 50 países e quase 1.000 palestras realizadas. Deve estar atualizado já esse número, né, Alan? Imagino. Nos últimos 10 anos, essas 1.000 palestras no Brasil e no exterior. E ele ocupou a presidência da Celepar, da Copecard e a superintendência do Sebrae Paraná. Se o currículo Muito ganhasse bem-vindo. jogo, eu estava feito, né? Pô, que maravilha. Pena que não ganha, pena que não ganha. Não E eu já adianta sei nada. que muito desse seu currículo aqui tem da accountability que acompanha muito essa história, né? Então, por isso que a gente chamou aqui, porque como o Zé falou, você é a accountability em pessoa, né? Mas antes de eu puxar um pouco dessa tua história, que a gente vai querer saber mais, né? Como que você relaciona esse conceito, vamos falar do conceito em si, né? Então, como eu falei no livro que vocês escreveram, meninos, tá lá 5 atitudes do líder integral. Então conta pra gente, Zé, por que a accountability está ali como um dos pilares para uma liderança integral? Legal. Assim, sendo bem breve, né? Quando a gente fala de propósito, né? Definir um propósito, definir uma razão, né? Da tua existência e do teu trabalho, ok, né? Então eu tenho um norte. Mas se eu quero realmente chegar nesse norte, né? Eu preciso de alguma maneira, assumir a responsabilidade por isso. Porque todo caminho para chegar em algum lugar, ele vai ter obstáculos. Né? E o accountability tem tudo a ver com a maneira como você encara os obstáculos. Eu acho que essa é a grande questão. Quando a gente fala de accountability, e aí a gente usa a palavra accountability mesmo, porque é um termo em inglês, as pessoas acham que eu só gosto de falar termo em inglês, né? Eu costumo me criticar por isso. Mas é porque esse termo é um termo difícil de tradução, é muito difícil. A coisa mais próxima que eu encontrei até hoje foi o Fred Kaufman, né, com responsabilidade incondicional. Né? Então, ele colocou o termo em inglês mesmo para representar o accountability, mas, por exemplo, talvez o maior autor brasileiro sobre o tema, que é o João Cordeiro, ele não traduziu. Ele tem 2 livros que ele fala, accountability, pronto, acabou. Então, né? E assim, como que a gente pode dizer? Responsabilidade incondicional, acho que o Alan, já no início aqui, deu uma dica muito grande, né? Aquela coisa de você falar muito, né? Falar muitas coisas e não assumir a responsabilidade, né? Por fazer, né? Por tocar as coisas em frente. E o accountability tem muito a ver com isso. A gente fala muito de locus externo, locus interno, e o accountability é muito a questão do locus interno. Ele foca muito a questão do locus interno. Ou seja, quando eu estou indo lá atrás da minha missão, do meu propósito, da minha visão de futuro, e acontece algum obstáculo, entra algum obstáculo no caminho, né? A postura accountable, né? A postura com responsabilidade incondicional vai colocar assim, tá, o que eu posso fazer para resolver essa questão? Né? E a postura oposta, a postura que a gente chama de vitimização, ela justamente vai no caminho contrário, ou seja, nossa, não deu, porque, olha aí, cara, o dólar disparou, né? Olha aí, o Trump assumiu, olha aí, a guerra da Ucrânia, né? Então eu vou colocar um monte de explicações justificativas para eu não ter conseguido alcançar o meu objetivo. Né? E, na verdade, esse é um ponto fundamental. As pessoas pensam assim, mas nossa, então o accountability tem tudo a ver com, por exemplo, né, a autoestima da pessoa, as pessoas que são accountable têm muita autoestima elevada. E eu falo que normalmente existe essa correlação, mas existem muitas pessoas que não têm nenhuma accountability e têm autoestima elevada. Assim, por quê? Porque o cara faz, assim, ele realmente justifica tudo. É isso mesmo. Ele justifica tudo que acontece com ele, né? E pronto, e ele é o melhor. Né? Ele é o melhor. Não deu porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. E pronto. E eu não assumo a responsabilidade por esse meu caminho que eu escolhi. Na verdade, eu acho que talvez a maneira mais fácil de dizer, de definir o accountability seria isso, né? Eu assumir constantemente a responsabilidade pelas minhas escolhas. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E se tem alguém que fez muito isso na carreira, né? Eu que tenho o privilégio de conhecer a tua história, já ter visto palestra tua, já gravei outro podcast com você e tal, eu sei o quanto que você tomou decisões, né? Arriscadas, difíceis,
mas que exigiram de você justamente essa responsabilidade extrema, essa accountability. Então, por favor, Alan, conta um pouco pra gente como que você relaciona a tua história com esse conceito a ponto de você ter ficado tão empolgado quando a gente falou que era sobre isso que você ia conversar. Hoje, né, a gente, evidentemente, o tempo passa, a gente vai adquirindo mais instrumento, mais ferramental, e hoje eu sei que isso é accountability. Mas na época eu não tinha essa consciência, né, quando essas coisas começaram a acontecer ao longo da minha carreira. O que eu tinha muito claro, e isso eu trouxe de casa, né? Eu venho de família bastante humilde, como você sabe, e meu pai me dizia que, cara, você quer melhorar de vida, você só tem um caminho. Estuda e acredita em você, porque você não tem outro viés para você melhorar de vida. E eu levei isso muito a sério. Então eu sempre tive muito claro para mim que eu tinha que buscar os caminhos para chegar onde quer que eu quisesse chegar. Isso começou no pré-vestibular. Meus amigos todos, eu morava em Jacarezinho nessa época, uma cidadezinha pequenininha no interior do Paraná, 40 mil habitantes, estudando em colégio público, escola pública, Colégio Estadual Rui Barbosa. E meus amigos, a maioria deles vieram para Curitiba fazer cursinho. E eu fiquei em Jacarezinho. E eu só tinha um tiro para dar. Meu pai me disse na época, você quer ir para a faculdade, eu acho que você tem que ir. Mas assim, você tem que escolher um vestibular que você vai fazer e tem que ser numa faculdade pública. Porque eu não posso pagar para você fazer 3, 4, 5 vestibulares. Eu vou te pagar para fazer um, é o que eu tenho dinheiro, você tem que escolher. Como é que eu vou resolver esse negócio? Eu só tinha uma oportunidade e estudando no colégio público. Bom, primeira coisa, eu achei o vestibular mais com menor concorrência dentre aqueles que estavam dentro do meu alvo, que era tecnologia. Bom, então aqui eu já aumentei um pouquinho a minha probabilidade. E aí, esses meus amigos estavam em Curitiba, eles faziam cursinho na época com as apostilas, então o que eles faziam? Quando acabava a apostila, a cada 2 meses normalmente, eles mandavam a apostila para mim em Jacarezinho. E eu estudava em casa com a apostila lida deles e tal. Eles que vieram para Curitiba, a maioria deles, e que aí caíram na festa de Curitiba, né? Como todo bom jovem, pô, sai de Jacarezinho, vem para Curitiba e tal. Ninguém passou no vestibular. E eu passei no único vestibular que fiz. Dei um pouco de sorte por ter ficado em Jacarezinho, talvez se tivesse vindo para Curitiba também não teria passado. E isso foi se sucedendo na minha vida o tempo todo, né? Aí a minha carreira começa a se desenvolver, eu entro no Sebrae, fico 20 anos lá no Sebrae. E uma coisa que é interessante, né? Eu, durante o meu período de Sebrae, eu sempre digo, as pessoas me perguntam, você se preparou para ser diretor superintendente do Sebrae? Jamais. A única coisa para a qual eu não me preparei para ser, foi para ser diretor superintendente do Sebrae. Porque eu estava sempre me preparando para o mercado, para o meu futuro, para chegar onde eu queria chegar, independente se era dentro do Sebrae ou fora do Sebrae. Então, numa certa fase no Sebrae, eu fui visto meio como ovelha negra, porque eu era o rebelde sem causa. Pô, que questionava tudo, que cobrava tudo e tal. Mas esse comportamento rebelde sem causa, que assume a responsabilidade pelas coisas, acabou me levando a ser superintendente do Sebrae. Aí eu saio do Sebrae, 20 anos de Sebrae, 7 anos de diretor superintendente, pô, vida estável, bom salário, carro com motorista, mandato de 3 anos ainda pela frente. Eu peço demissão, ninguém entendeu nada. Por que você pediu demissão? Cara, porque eu estou infeliz. Não está legal, eu estou me sentindo acomodado, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Aí eu vou trabalhar numa empresa, setor privado, puro, 100% privado, porque o Sebrae é privado, mas tem uma característica meio mista ali. Uma empresa do setor financeiro, e lá eu fico 40 dias e peço demissão outra vez. Caramba, o cara é louco. Eu acho demais essa parte. Eu saí de lá, e aí você vê como as coisas vão se conectando, e por isso que eu digo que o livro é tão interessante, que ressonou tanto para mim, quando eu o li pela primeira vez. Até então, eu não tinha muita ciência do que era o tal do propósito. Mas eu tinha no Sebrae um propósito que era encantador. E eu sem saber que isso era propósito, eu envolvia as pessoas nisso todo o tempo. Eu dizia para as pessoas em todas as oportunidades que eu tinha, esse negócio que o Sebrae atende pequena empresa, isso é conversa para poder dormir. O Sebrae trabalha com o sonho das pessoas. Por trás de toda pequena empresa tem um empreendedor e uma empreendedora que tem um sonho. Então vocês, todos aqui que trabalham no Sebrae, têm a oportunidade todo dia de sair da cama para fazer a diferença na vida de alguém. Porque se você atender uma empresa, se a empresa melhorar, você fez a diferença na vida daquela empresa. Aí eu saio do Sebrae e vou trabalhar na empresa do setor financeiro, onde meu objetivo era só ganhar mais dinheiro. A hora que eu me vi nisso, eu falei, cara, isso aqui... Internalizou isso. E eu, na época, o curioso é isso, eu não sabia o que estava acontecendo, eu só sabia que estava ainda pior do que estava, porque a minha sensação antes era uma sensação de meio de estagnação, e agora eu não tinha mais a sensação de estagnação, mas eu tinha uma sensação muito pior de não saber porque eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Aí acontece aquele episódio que eu tive burnout, fui parar no Nepal, no monastério budista,
E aí lá, eu pela primeira vez na minha vida, eu faço o que eu chamo, né, de desligar o piloto automático, porque as coisas na minha vida foram acontecendo muito que nessa toada, né, eu tenho que melhorar, tenho que crescer, tenho que trabalhar e tal, seguindo muito o roteiro que foi trazido pelos meus pais. E não tem nenhuma queixa aqui, foi bom, foi um bom roteiro. Mas chegou um ponto que eu falei, cara, esse não é mais o roteiro que eu quero para mim. Aí lá eu consigo me desligar, esqueço o celular, esqueço o computador, esqueço todas as interferências, fico lá 10 dias com os monges acordando 4 horas da manhã para meditar e tal. E pela primeira vez eu consigo olhar para mim mesmo e entender o que estava acontecendo. E eu percebi muito claramente, eu perdi o propósito. Aí eu entendi, pô, então esse negócio que é propósito. E aí eu volto de lá com essa coisa do propósito muito claramente definida, que para mim é o seguinte, eu sempre digo isso também nas minhas palestras e tal. Fazer palestra hoje não é a minha principal ocupação, é uma ocupação acessória, mas que eu jamais vou deixar de fazer, porque a realização da maior parte do meu propósito está ali. Por quê? Porque cada vez que eu falo alguma coisa para 1000 pessoas, se uma daquelas pessoas pegar alguma coisa que eu falei e transformar alguma coisa na vida dela, naquele dia eu terei cumprido um pedacinho do meu propósito. Você é o mensageiro de uma mensagem que Exatamente. aquela pessoa precisava receber. Exatamente. Exatamente E os feedbacks que a gente recebe por rede social, por mensagem, pô, nos dão a certeza de que a gente está nesse caminho. São feedbacks sensacionais, coisas muito bacanas de se ler. Né? E aí a vida foi acontecendo, aí eu viro palestrante, para me dedicar a esse propósito, mas aí eu vejo que o propósito não pode se realizar sem se preocupar com os outros aspectos da vida, e não por acaso eu falo dos meus filhos sempre que me apresentam. Eu sou pai do Luca e da Mariana. Por quê? Porque eles são a parte mais importante da equação para mim hoje. Não só porque eu tenho que ter uma accountability brutal com eles, a responsabilidade de criar seres, né, de ajudar a criar, né, eu não consigo fazer tudo sozinho, mas de ajudar a criar seres que sejam íntegros, que contribuam para um mundo melhor, que recebam um mundo melhor do que aquele que a gente está deixando, assim por diante. E vão aprender pelo exemplo. E vão aprender pelo exemplo, não tem outra forma. Não tem outra forma. Né? E eles são as pessoas no planeta que mais me ensinam, não tem a menor dúvida. Observá-los é uma experiência riquíssima. Isso me ensina demais, tanto o Luca, de 22 anos, quanto a Mariana, de 8. Até pela diferença geracional, já são 2 gerações diferentes. E aí eu me vejo fazendo 120 palestras por ano e vejo que eu não tenho mais tempo para a Mariana, que estava na época com 3 anos, 5 anos atrás. Aí eu digo, cara, precisamos fazer um ajuste aqui. De quem é a responsabilidade de fazer o ajuste? É minha. Aí eu volto para o mercado corporativo, vou ser presidente da Celepar, aí surge a oportunidade na SH, enfim, e aí as coisas vão acontecendo sempre dessa maneira muito forte de enxergar o mundo como sendo um mundo que tem que necessariamente ser moldado para mim por aquilo que eu faço. Porque é o que a gente falava do propósito. Propósito sem ação é uma frase bonita na parede que não significa nada para ninguém. Alan, eu vou ter que fazer um parênteses. A gente vai ter que contar rapidamente essa história, porque eu acho que é muito inspirador, né? Quando você diz assim, eu faço palestra porque se eu mudar a vida de uma pessoa, se eu impactar, se eu causar alguma mudança ali na vida de uma pessoa. E a gente tem uma história ótima, né? Que eu acho que eu contei rapidamente para você, que é o seguinte. O Alan fez uma palestra alguns anos atrás, 2021, não sei, alguns anos atrás na FAI. E eu estava nessa palestra, né, assistindo. Falando de liderança, falando de liderança. E eu lembro que eu estava começando, né, como líder e tal, e eu estava com várias dúvidas. E no final da palestra eu fiz uma pergunta para o Alan, né, ali no meio de todo mundo. E o Zé era o diretor da FAI na época, e eu não conhecia ele ainda. E depois, quando a gente se encontrou no ano passado, né, num dos nossos cafés aqui para combinar a nossa sociedade, a nossa parceria, eu comentei sobre você e contei isso, né? Que você fez a palestra, eu fiz uma pergunta que impactou muito a minha vida. E ele falou, cara, foi essa pergunta, a resposta que ele deu que me fez tomar a decisão de empreender e sair da FAI e tal. Então, assim, por que vale muito a pena contar isso? Fantástico, fantástico. Absurdo. As coisas não são por acaso. Nada é por acaso, né? Aquela coisa, nossa, que coincidência, bem naquele dia você estava lá. Não existe. Então, uma sequência de 20, 30 palavras que impactou a vida dos dois aqui na mesa. E depois a gente se encontra. Então, eu acho assim... E quanto vale isso, né? Cara, se isso não é legado, eu não sei o que é. Exatamente. Cara, eu quando tiver velho, mais velho, acabei para ficando branca, a barba branca, tá? Quando tiver mais velho, e eu sempre brinco muito com isso, né? Porque acompanhei a velhice do meu pai morreu com 92 anos, então eu tive a oportunidade de aprender muito com a maturidade dele, né? Quando a gente ficar velho, cara, a única coisa que você tem para fazer é contar a história para os netos, para os filhos, relembrar as histórias para os amigos. E aí, assim, eu sempre digo isso. Vou chamar meu neto, vem aqui que eu vou te contar de quando eu ganhei meu primeiro milhão.
Vem aqui, vou te contar de quando eu comprei meu primeiro carrão, a minha primeira casona. Cara, ok, não é que é ruim, é legal. Agora, é muito mais legal. Porra, eu vou te contar de uma pessoa que eu ajudei a melhorar, transformar uma vida, fazer uma diferença. Realizar um sonho. Realizar um sonho, né? Eu acho que isso vai ajudar a passar para esses meus netos uma noção de valores e daquilo que é realmente importante muito maior do que qualquer questão ligada à conquista material e tal. E eu não estou aqui desvalorizando a conquista material. Grana é legal, a gente gosta, é importante e tal. Exato. Mas eu sempre digo isso também, ela pode ser uma consequência de algo que você faça que tenha essa percepção de valor gerado para a sociedade, para quem está recebendo aquilo que você faz, e que te traz uma satisfação. E aí você vê como as coisas também vão se conectando nesse sentido. Você tem que ser muito empolgado por aquilo que você faz para que você faça bem feito. Não tem jeito de fazer bem feito nada que você acha meia boca. Mais ou menos. Pô, eu tenho que ir para academia todo dia porque eu tenho uma tendência de engordar desgracenta. Eu odeio aquilo. Eu vou porque eu sou obrigado. Eu nunca vou ser um atleta, fisiculturismo. Não vai acontecer. Agora, eu adoro ajudar a transformar a vida das pessoas. Isso me impulsiona para estudar, para ser bom palestrante, para fazer curso de oratória, porque essa é uma trajetória disso. Qualquer coisa, como você disse no começo, né, Zé? O accountability exige que você assuma a propriedade por aquele negócio. E isso dói. E nem sempre vai dar certo. Eu acabei de contar a história. Eu fui lá para a empresa do setor financeiro lá, em 40 dias eu vi que, cara, fiz bobagem, não devia estar aqui. Né? Nem sempre vai dar certo. Mas a única certeza que você tem, se você não assumir essa responsabilização integral pelo seu futuro, é de que você vai ficar ali estagnado. Lá na frente, quando você olhar para trás, você vai dizer, desperdicei a maior parte da minha vida e não cheguei a lugar nenhum. E tem um ponto importante aí que você trouxe, que é o seguinte, não tem certo e errado. Porque esses saltos de consciência em relação ao propósito, eles acontecem em vários momentos durante a vida, e o caminho que você trilhou é o caminho que te levou para alcançar esse incômodo. Perfeito. Né? Então, que nem você comentou agora, eu gosto de ajudar as pessoas, né? Não vou ser um fisiculturista. Às vezes, justamente, para outra pessoa, o fisiculturismo vai ser a forma de inspirar as pessoas. Inclusive, eu tenho... E eu sigo vários no Instagram que me ajudam a ter a motivação. Eu tenho um grande amigo meu que foi fisiculturista, hoje é professor de yoga, o Aizo. Inclusive, cara sensacional. E essa experiência dele com nutrição, com o corpo, com a yoga, nas nossas conversas me permitiu ter percepções que eu nunca tive. E ele está me orientando em questões importantes da minha vida. Ele está cumprindo o propósito dele. Isso. Provavelmente ele fez escolhas, né, com accountability que levaram ele a estar nesse meio. Exatamente. Né? E aí ali ele descobriu realmente, porque ele é tão intuitivo que quando ele faz o yoga com você, ele consegue sentir que você, por exemplo, já tem alguma coisa na perna. Ele já sente fazendo atividade com você sem saber. E ele fala, não estica essa perna que já deu para sentir ali que você já tem alguma coisa. Então, ou seja, ele encontrou o propósito dele ali, né? E então, assim, não tem certo e errado. A vida vai levando aos caminhos. O importante é escutar, que nem você fez. Você escutou, né? E aí, legal essa história que você trouxe, porque ele traz justamente como essas atitudes que a gente fala, elas são cíclicas. Né? Teve muito accountability na tua vida, o propósito sempre, mas o teu despertar veio perceber o propósito e assumir esse propósito. Aí o accountability, por isso a primeira e a segunda atitude. E é importante conectar isso, Paulo, com o fato de que esse processo de escuta, ele tem que ser ativo. O que eu quero dizer com isso? Ele não acontece por acaso. Você tem que assumir, de novo, accountability. Você tem que assumir a responsabilidade por se manter atento o tempo todo a isso. Por uma razão muito simples. O ser humano não foi feito para gostar de mudança e do que é diferente. A gente gosta de comodidade, é natural. Então é uma escolha. É uma escolha. Se você deixar e é constante porque eu tive uma história, eu brinquei com isso, né? Currículo não ganha jogo. Por que eu sempre falo isso? Porque, tudo bem, eu acho até que eu tive uma história muito legal. Até aqui eu tô com 52 anos. Mas se eu deixar de me preocupar deliberadamente, conscientemente com esse processo de evolução contínua, daqui a um ano eu tô no marasmo de novo. Porque a mensagem que eu quero passar é o seguinte: isso não se torna automático.
Uhum. Porque não é da natureza É uma humana, questão de consciência. é uma questão de consciência. Você tem que o tempo todo Excelente. estar trazendo Perfeito. isso à tona. E aí, né? Boa. E aí as coisas vão se conectando. Né? A gente vive num mundo que não proporciona isso. Porque a gente está o tempo todo conectado nessa desgraça de celular. A gente, eu que sou um leitor voraz, hoje eu tenho dificuldade de pegar um livro para ler. Sim. Porque a endorfina ali Aham. dos textos curtos, dos vídeos curtos, ela domina a gente. Isso. E as nossas crianças, você veja como a responsabilidade ela vai se multiplicando. As nossas crianças, elas estão cada vez mais nesse caminho. Então, entrar no piloto automático é cada vez mais fácil, sair dele é cada vez mais difícil. Então, a gente tem que se oportunizar a desconexão, às vezes, a possibilidade de estarmos com nós mesmos, né, Perfeito. conosco mesmos, Perfeito. porque a gente não reflete sobre isso. A moto, para mim, eu sou motociclista de aventura, gosto de viajar e tal, a moto, para mim, é esse momento de desconexão. Uhum. Quando eu estou na moto, é eu, o capacete, a estrada, e é 8, 10, 12 horas na estrada. Aham. Dizer, não tem para onde correr, Não velho. tem pra onde correr. Eu posso É correr você o quanto com eu você quiser, mesmo. os Aham. fantasmas todos vão chegar dentro do capacete, os monstros todos vão entrar. Eu tenho que lidar com eles. Uhum. Então, é um processo consciente e permanente. Uhum. E tudo isso passa pelo autoconhecimento, né? Então, você saber exatamente o que... Outra coisa fundamental. Isso, eu acho que todos os 5 pilares aí das 5 atitudes do líder integral, a base de tudo é o autoconhecimento, né? Porque com o autoconhecimento é que você consegue entender quais escolhas você tem que fazer, você consegue se responsabilizar por cada coisa que acontece na tua vida, né? Então, accountability nada mais é que isso, né? Você entender que a sua Perfeito. vida é culpa sua, né? Ou seja, tudo que você está construindo, seja bom, seja mal, você tem a responsabilidade. O autoconhecimento E é essa coisa do autoconhecimento, ela é fundamental para conectar com isso que a gente acabou de falar, de que é um ato deliberado. Vou te dar um exemplo. Eu próprio. As pessoas veem você lendo meu currículo e falam, pô, esse cara é dinâmico pra caramba, pô, o cara é avião e tal. Vou te contar uma verdade, você que está me ouvindo agora que não me conhecia. Você nunca conheceu na sua vida alguém mais preguiçoso do que eu. Eu sou um ser preguiçoso. Legal. Eu tenho essa consciência. Eu gosto de não fazer nada. Uhum. Mas, vou te contar outra novidade. Tem uma coisa que eu sou mais do que preguiçoso. Competitivo. Então, todas as vezes em que eu percebo que eu estou me acomodando de alguma maneira, eu me coloco em alguma situação que eu sei que vai despertar o meu lado competitivo. Porque aí é uma pós-graduação, é um mestrado, é uma viagem que eu tenho que organizar, porque aí eu vou querer falar, eu vou ser o melhor nesse mestrado, eu vou ser o melhor nesse artigo que eu vou escrever, eu vou ser, porque eu tenho essa coisa muito latente. Então, o autoconhecimento te traz a possibilidade de criar estratégias que te levem na direção de onde você quer. É o que eu costumo dizer, a gente se proteger da gente mesmo, né? Exatamente, Então, quando a gente sabe exatamente, quais são os exatamente nossos isso. gaps, as nossas lacunas, a gente já usa as ferramentas ali para se proteger. Isso exige E autoconhecimento. potencializar a gente mesmo. Porque no É, teu também caso é isso. essa combinação da preguiça com a competição. A outra pessoa vai ouvir, eu não sou competitivo, então, não então- vou ter como E fazer não o que o precisa Alan ser, fez. é o que você falou. Não, você tem receita. suas forças. Não tem Por isso, receita. autoconhecimento. Exatamente. Ó, o tem que eu achei receita. aqui, gente, falando nisso, portanto, o líder guerreiro é aquele que não se entrega aos seus condicionamentos, Isso aí. jogando a luz da consciência sobre cada uma de suas decisões. Guerreiros não reclamam do seu karma, mas agem para neutralizá-lo. Perfeito. Ela é rápida de achar, né? Ela acha. Ela só abre direto Tá assim. marcado meu livro, então é fácil. Ela tá toda marcadinha. Mas isso é muito interessante, porque a própria definição do que é uma atitude, né, como a gente usa, né, como a gente usou no livro, o que é uma atitude, ela lembra exatamente essa questão de você sair do condicionamento. Né? Ou seja, eu estou condicionado, e aí eu falo sempre isso, né, que as pessoas falam do conceito de karma como uma coisa... Não, cara, karma é isso, na verdade. Karma é você ir à mercê dos teus condicionamentos. Se você acredita que vem condicionamento de outra vida ou não, aí é outra história. Mas, assim, dessa vida, você tem condicionamentos que você desenvolveu ao longo dela e se você não tiver consciente, se você não jogar a luz da consciência, você vai continuar agindo de acordo com esses condicionamentos. Então, a questão da atitude é justamente, diante de uma situação, eu jogar a luz da consciência. Seja, por exemplo, no caso do propósito, para lembrar, peraí, vou fazer uma escolha aqui agora, cara, o que vai me levar mais próximo do meu propósito? Ok, eu vou por aqui. Seja, no accountability, falar assim, peraí, eu estou assumindo aqui uma questão, eu tenho que responder por ela. Né? Eu tenho que responder pelas consequências dessa minha decisão aqui.
né? Sejam elas quais forem. Uhum. Sejam elas quais forem, Ô, exatamente. gente, a gente está falando sobre accountability, é muito individual, né? Então, estamos trazendo aqui histórias e tal. Mas, assim, pensando enquanto líderes, né? Enquanto desenvolvimento de liderança que a gente faz, né, nas empresas, você enquanto líder há tantos anos, enfim, como que você acha que você consegue, de alguma forma... Porque é aquilo que eu falo, a gente só lidera de uma forma, pelo exemplo. Consciente ou inconscientemente, a gente está sempre liderando pelo exemplo. Essa tua atitude de extrema accountability, você vê isso impactando na tua equipe? Isso é deliberadamente ensinado também a desenvolver? Ou é algo que o pessoal ali por osmose já pega? Conta um pouco desse É uma desenvolvimento. excelente pergunta. Excelente. E me fez pensar aqui como é que eu, de alguma maneira, passo isso para as pessoas que trabalham comigo, que estão à minha volta, né? E eu não consigo ver outra forma que não seja pelo exemplo e pela atitude constante. Analisando o meu histórico mais recente, faz 5 anos que eu estou na SH, eu comecei como diretor de inovação, depois virei vice-presidente de operações e hoje sou co-CEO da companhia. Então, a minha responsabilidade pela quantidade de pessoas foi aumentando. Primeiro eu tinha uma equipe de 20 pessoas, aí passei a ter uma equipe de 500 pessoas, hoje tem 600 e tantas pessoas que respondem diretamente para mim. Uma das coisas que mais prazer... É interessante, porque é uma das coisas que mais prazer me dá, isso é visível, porque eu sou muito emotivo, né? Eu sou muito emoção, e eu já chorei anunciando a promoção de um funcionário meu para diretor. Emocionado, porque eu cheguei lá, o cara estava escondido lá no porão, e 2 anos depois o cara virou diretor. Mas eu, sinceramente, não acho que eu tenha feito nada fulano, vem cá, nós vamos fazer isso, daqui a 2 anos você vai ser diretor. Não. Agora, ele veio me agradecer depois e me dizer que a principal fonte de aprendizado dele foi me observar. Olha, que legal. Ou seja, Meu Deus. observar. É a ação. O cara tá vendo o que Isso você não tem faz, preço. como você faz, de que forma você faz. E isso vai permitindo às pessoas... Claro, você não vai... você não é o super-herói, né? Nem todo mundo vai perceber isso. E tá tudo bem. Nem todo mundo tem que perceber isso. Mas aquelas pessoas que estão interessadas no seu próprio desenvolvimento, elas vão perceber. E elas vão começar a aproveitar o que é bom. Lógico que filtrar o que não é bom, porque a gente também não é perfeito. De vez em quando a gente faz uma bobagem aqui, dá uma explodida ali. O cara olha e diz, isso não é compatível. Agora, se a ação é consistente na direção de exercer uma liderança responsável, que se responsabilize integralmente pelas coisas, as pessoas incorporam isso e é um fenômeno maravilhoso, porque isso se espalha, né? As pessoas passam a exercer essa influência, a ser esse exemplo e contamina todo mundo. É muito legal. Um ponto importante aí, né? Fiquei imaginando a situação toda, o quanto a gente também tem que se responsabilizar pelas pessoas que a gente considera como exemplo, porque sempre vão estar relacionados a algo ou que eu sinto falta em mim ou que eu desejo. Né? Então verdade. tem algo ou que eu admiro. Perfeito. Então, e aí, que nem você falou, às vezes dá uma escorregada, estoura. E aí, não, eu olho para a pessoa e falo, não era aquilo que eu imaginava, né? Então, contar essas historinhas que depois vai fazer parte de uma outra atitude, né? Contando histórias. Então, como é importante também eu me responsabilizar pela interpretação do que está acontecendo e dos exemplos que eu estou seguindo, né? Para eu poder entender assim, puxa, tá, como que eu estou trazendo para mim aquele exemplo, aquela situação. E isso tem a ver com accountability de novo, né? E eu acho que do lado de quem exerce essa liderança, é muito importante reconhecer essas escorregadas e falar sobre elas abertamente. Diretamente sobre elas, claro. exatamente. A vulnerabilidade. Pisei na bola com você, Paulo, aqui, ó. Cara, pisei na bola aqui, me perdoe, não agi legal e tal. Perfeito. Resolve o problema e você, assim, a gente também, né, a minha geração principalmente, nós fomos treinados para achar que o líder é infalível. Isso não existe, não há lugar mais para isso no mundo, né? A vulnerabilidade é parte do exercício de liderança. As pessoas não vão seguir o cara que é o super-homem, as pessoas querem se identificar com as pessoas que elas seguem. E vulnerabilidade mostra que você é um ser humano como todos os outros. Mas muito importante esse ponto que você trouxe, Paulo, de se responsabilizar por quem caminha com a gente, quem a gente escolhe para caminhar com a gente, né, na nossa vida, assim, de uma forma geral. Porque, de fato, tem até isso que você falou, me lembrou daquela frase linda do Hemingway, que é um trecho, né, de livro que ele fala: quem estará com você na trincheira?
E ele pergunta, mas isso importa? Ele, mais do que a própria guerra. Né? Então, quem que vai caminhar junto? Isso tanto assim, a empresa que você está, as pessoas que você escolhe, eu sempre falo muito, né, de recrutamento e seleção. Então, quem que você está trazendo para o teu time? Quem que você está trazendo para fazer parte ali da tua empresa, do teu sonho, da tua equipe? Quem que você está permitindo seguir, evoluir com você? Né? São pessoas que de fato teve essa escolha deliberada ou você escolheu pelo currículo técnico? Né? Porque geralmente não é o currículo técnico que vai fazer com que você desista dessa pessoa no caminho. E na maioria das vezes é por onde a gente escolhe, né? Exato. A maioria dos processos de recrutamento e seleção são baseados em habilidades técnicas. Contrata pela né? técnica e demite pelo comportamento, né? Então, olhar para o comportamento e escolher. E na nossa vida pessoal também, né? Quem são os nossos amigos? Sem dúvida. Quem são as pessoas que a gente doa o nosso tempo? Você fala muito isso do tempo, né? Isso é muito importante. Eu, de novo, estou com 52 anos, já passei dos 50, então quando você passa dos 50 acontece um negócio interessante, que você olha para frente e vê que você já tem menos do que tem para trás. Então, assim, isso te traz uma consciência quanto ao valor do tempo que é inestimável. Né? Cada hora que eu passo do meu tempo fazendo o que quer que seja, é uma hora a menos que eu estou fazendo a coisa que eu mais amo fazer, que é hoje estar com a minha filha, por exemplo. Quando você coloca dessa forma, fica absolutamente evidente o valor do tempo. E é isso que você falou, Sá, escolher inclusive as suas amizades. Importa mais do que a própria guerra. Porque você acaba, queira ou não, sendo produto do meio em que você está. É aquela história, você é a mistura das 5 pessoas com quem você mais convive, etc. Então isso é tremendamente importante. E o ser humano, de novo, não gosta de mudar. Mas a gente tem que adquirir a consciência de que o fato de que A, B ou C, que fizeram parte da nossa vida no momento e que foram pessoas extremamente importantes, eventualmente podem não ser mais as pessoas certas para fazer parte do momento D, E e F. E tá tudo bem. Você não deixou de gostar daquelas pessoas, você não deixou de amar aquelas pessoas, elas só não estão mais no momento em que são compatíveis com os seus interesses de agora. Podem voltar ali na frente. Né? Mas isso é extremamente importante. Né? A gente normalmente coloca em segundo plano essa preocupação do que eu faço no meu lazer. Aqui eu tô... Cara, o teu lazer é parte integral de quem você é. Né? As tuas interações sociais, com quem você sai para jantar, quem você leva na sua casa, porque você é onde você está buscando as suas referências. Né? Uma das outras virtudes do líder, né, que é a humildade, tem a ver com isso. Você tem que ter clareza de que você é um ser absolutamente imperfeito que está aprendendo o tempo todo. Porque senão acabou. A partir do momento que você acha que sabe tudo, se estancou. Daqui para frente você não aprende mais nada. E isso é accountability para dizer não, né? Porque esse hábito que você tem de dividir teu tempo com determinadas pessoas, uma hora você precisa ter a responsabilidade de dizer: não, a partir de agora não é mais interessante para um novo caminho que eu escolhi ter, né? Até você citou aqui, né, que o dano causado por um sim irresponsável será muitas vezes maior do que o não responsável. Então, assim, você seguir topando determinadas condições e companhias por responsabilidade, porque, ai, meu Deus, mas é uma amiga de 10 anos, é um amigo de 15 anos, meu Deus. Tentar se responsabilizar, isso não é accountability, né? Isso é o não... esse é o não responsável. Você está dando, você tá dando, né? Então, assim, esse é um sim irresponsável, desculpe. Esse é um sim irresponsável. Então, assim, o não responsável é melhor nesse caso. Eu fiz isso por muito tempo na minha vida. Porque eu tinha uma percepção, primeiro, de que eu tinha que dizer sim para todos os convites, porque podia ser uma grande oportunidade que eu ia perder. Networking. Não, eu não posso perder a oportunidade. Pô, eu topo tudo, aceito tudo, converso com todo mundo e tal. E segundo, porque eu tenho uma brutal dificuldade de dizer não. Né? De novo, né? É a personalidade. Eu gosto de fazer a diferença na vida das pessoas, de ajudar e tal. Então, eu naturalmente gosto de dizer sim para tudo. Mas isso é incompatível. É incompatível com a vida que eu quero ter e onde eu quero chegar e as coisas que eu quero fazer. Então, você vai aprendendo isso e é um exercício constante. Eu vou até agradecer vocês por terem escrito o livro e me convidado para esse podcast, porque essa semana, que dia que foi? Foi ontem. Foi ontem. Eu tinha um convite para participar de um evento, numa determinada situação, que, cara, ia me custar caro. Por uma questão, assim, muito simples. Eu vou, na Páscoa, passar a Páscoa no Nordeste, e aí eu ia chegar em casa, no voo e tal, até chegar em casa ia ser tipo 1h da manhã de terça para quarta, e na quarta às 10 eu tinha que estar participando de um painel e tal, que eu até queria participar, mas eu não posso dizer não. Mas,
cara, eu não vou estar no meu melhor, eu vou acordar mal-humorado, pô, que saco que eu tenho que levantar 8 horas da manhã, cheguei, fui dormir às 2 e tal, não sei o que, parará. E eu ontem estava relendo o livro, né, especialmente essa parte de accountability, quando eu li essa frase que você acabou de ler, eu entrei no WhatsApp e falei, cara, me perdoe, mas dessa vez eu não vou conseguir estar com você, na próxima estamos juntos e tal, eu me conheço, eu vou estar irritado, vou estar brabo, vou estar chateado, não vai ser bom, responsável. Beleza? Tudo bem. Nossa, E tudo bem. excelente exemplo. Tudo bem. Super Entendeu? exemplo. Então, obrigado, vocês me ajudaram a me livrar de um. Nossa, Muito bom. Gente, a gente falou, para finalizar aqui, sobre como desenvolver accountability nas pessoas, né? Mas agora eu queria mudar um pouquinho a pergunta por uma outra perspectiva, ainda pensando que o nosso objetivo maior aqui é, né, liderança, alta performance e tal. Quando a gente fala de equipe de alta performance, como que a gente motiva e engaja os colaboradores para esse caminho? Porque, afinal de contas, é o caminho que todo mundo quer, né? A alta performance. Como que a gente se responsabiliza Legal. por isso? Eu queria até fazer um comentário pegando até um gancho aqui, né, de uma fala anterior do Alan aqui, sobre assim, às vezes vai dar errado, né? Então, assim, esse eu acho que é um ponto fundamental, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com alta performance. Né? Deu errado, ok, eu fiz a escolha, eu vou assumir as consequências. Então, assim, e esse é um ponto fundamental. Eu não terceirizo, né? Não, mas você fez isso, fulano fez aquilo, e aí por isso que deu errado. Não. Ok, pode até ter feito. Né? Mas com certeza eu fiz uma escolha. Né? E está dando errado. Então eu tenho que reconhecer, né, que parte dessa minha escolha, né, o que eu tenho a aprender em relação a essa questão. Então acho que esse é um ponto fundamental, que o exemplo e aí a provocação com as equipes é fundamental. Né? Eu vejo assim, é fundamental, assim, não, assume a responsabilidade, tá? E qual é o aprendizado? Né? O que você leva? O que você consegue tirar dessa situação em que deu errado, e que você está assumindo as consequências? E quando a gente fala assumir as consequências, né, esse é um ponto super importante, porque a gente fala muito do não dar desculpas, né? E em português a gente usa a palavra desculpa, ela acaba caindo num duplo sentido ali, né? A gente está falando, sim, de não dar desculpas, ou seja, não dar justificativas. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, quando, por exemplo, você fez uma escolha que prejudicou alguém, que deu um resultado ruim, a primeira coisa que você tem que fazer é, se você está assumindo a responsabilidade, eu tenho que pedir desculpas. Pedir. Não é coisa. dar desculpas, pedir desculpas. Pedir desculpas, né? Em português a gente usa desculpa, é a mesma palavra que funciona nos dois sentidos, mas é fundamental isso, né? Então eu errei, eu peço desculpas, eu realmente errei, como você tinha dito, né? Deixar isso claro, né? O ser humano, né? O líder de hoje, os melhores líderes de hoje não são nenhum super-homem, e também, assim, se ele tentar parecer ele vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara, invariavelmente. Ele vai invariavelmente. quebrar a cara. Leva para 2 caminhos só, infarto e AVC. Exato. Não tem outro. Não tem outro. Exatamente. Não tem outro. Mas é muito por aí, E tem a síndrome, né? A gente diga, às vezes quando a gente fala muito de accountability, né? Tem pessoas que pensam assim, então eu vou assumir a responsabilidade de tudo, né? Então, o cara, né? Deixa comigo. Agora eu sou. Né? Agora, assim, boa, é importante ressaltar então, isso. Deixa comigo. Isso é o caminho perfeito. Ou para o infarto e AVC, né? Ou para ali na frente, essa mesma pessoa que falou que deixa comigo tudo, falar assim, mas olha lá, começou a guerra. Aí ele sai e tira o dele da reta. E tira porque está percebendo que o que ele tentou fazer é inviável, não tem como. Exatamente. Então esse é o ponto, não confundir assumir responsabilidade com, assim, dizer que é só, deixa comigo, não estou nem a par de toda a situação, mas não, é comigo mesmo, eu vou resolver, né? São aquelas concordâncias, muitas vezes, né? Aqueles sim irresponsáveis, né? No fundo, né? O accountability tem a ver com sim responsáveis e não responsáveis, né? Delegar faz parte do accountability, Exatamente. né? Dividir a responsabilidade, dividir a jogada também faz parte do accountability, né? Exatamente. Muito legal. Bom, no livro do Accountability, a evolução da responsabilidade pessoal, que vocês citam também no livro, né, que é do João Cordeiro, ele fala dos 3 pilares ali da accountability, que é responsabilidade pessoal, humildade e prestação de contas, né? Então vocês citam isso bastante no livro e tal. Tem outros livros, gente, que vocês possam citar. O Alan tem um que eu lembro, você citou, não sei se você lembra, o dos Navy SEALs.
Pô, Eu não vou lembrar o nome dele. É o Eu te Extreme Ownership, responsabilidade extrema. É isso aí, Como né? os Navy SEALs lideram e vencem. Eu Isso, ouvi que de é uma você coisa esse livro, fantástica. por isso que- É a organização de mais alta performance no mundo. E eles, assim, tem uma coisa que é muito interessante que me marcou muito, né? Que eles falam que é o seguinte: a confiança sempre tem que vir antes da performance, né? Porque você pode ensinar alguém de baixa performance, mas em quem você confia, a elevar o seu nível de performance. Mas alguém que não é confiável, você não consegue facilmente elevar esse nível de confiabilidade. Confiança no sentido de você confiar nas pessoas. Sim. É um livro bastante interessante mesmo, bem legal. Uhum. E liderança integral, né? Isso aqui a gente já sabe, né, pessoal? que, e é muito legal, porque aqui vocês trazem a accountability como um dos pilares desse líder integral. E realmente uma coisa leva a outra, né? Não tem como você ter accountability não tem como você ter um propósito, claro, sem accountability, né? Sem veracidade, sem humildade. Então, assim, o próximo episódio que a gente vai gravar aqui é sobre integridade. Né, que também faz parte de tudo isso. Então, assim, você se responsabilizar sem integridade, aí vai cair aquelas desculpas, né? Ou em você se responsabilizar enquanto é interessante para você, e daqui a pouco você larga o barco e fala: ai, não, gente, olha, vocês tinham razão. Você humilde aqui e dizer que podem cuidar. Né? Então, assim, integridade é o que vai também juntar tudo isso, né? Então, é tudo muito conectado, né? Você que leu, você sabe que é realmente muito, muito interessante o quanto que um pilar não vive sem o outro ali do líder integral, né? Sem dúvida. Maravilha, gente. Bom, episódio sensacional. Mais algum comentário sobre accountability que eu não tenha perguntado? Eu acho que você, a tua última pergunta, né, que o Zé respondeu, você perguntou como é que a gente pode, de uma maneira talvez mais enfática, né, fazer com que as pessoas comprem essa ideia da accountability, os nossos times, etc. e tal. Né? E eu sempre gosto muito de conectar os aspectos da vida profissional, da equipe, do time, etc., com os aspectos familiares. E aí, se a gente faz essas conexões, as pessoas conseguem entender mais facilmente o que isso quer dizer. Exemplo. Quantas pessoas você conhece que estão presas em relacionamentos mesmo, marido, mulher, enfim, e que vivem a vida reclamando e se lamentando e que não conseguem se livrar daquilo? Isso é falta de accountability. Simples assim. Um divórcio é um negócio difícil? Dificílimo, complicadíssimo, dolorosíssimo. Mas a única dor maior do que o divórcio é a dor de permanecer onde você está numa relação que, infelizmente, chegou ao fim. E tá tudo bem, porque as pessoas, falamos disso, que são as pessoas certas para certas fases da vida, eventualmente não são mais as pessoas certas para outras fases da vida. Eu tive um primeiro casamento, eu sempre gosto de falar dos meus, porque dos meus eu estou autorizado a falar, né? Mas eu tive um primeiro casamento que durou, eu já nem me lembro mais quanto tempo, mas durou um bom tempo, durou 15, 16 anos, e que foi um absoluto sucesso. Um absoluto sucesso. Tenho um filho maravilhoso de 22 anos hoje, que é fruto desse casamento. Essa pessoa com quem eu estive, e eu falo isso aqui olhando para a câmera como falo para ela todos os dias, e por isso a nossa relação é tão boa. É uma pessoa que eu vou valorizar até o fim da minha vida, a quem eu amo profundamente. Eu só entendi num dado momento que ali eu precisava de uma mudança na minha vida. Mas eu não deixei de amar, não deixei de respeitar, não deixei de acreditar, não deixei de tentar fazê-la entender, porque toda separação é isso, né? Cada um interpreta de um jeito. De tentar fazê-la entender as minhas motivações. E, cara, hoje, alguns anos depois, eu estou no meu segundo relacionamento, feliz da vida, e numa relação com ela que é tão boa quanto a relação que a gente tinha quando éramos casados. Legal. Porque em algum momento eu tive que assumir a responsabilidade de encarar aquela dor. E a dor maior, muitas vezes, é a dor do outro, porque eu não queria magoá-la, eu não queria chateá-la, eu não queria deixá-la triste, não queria deixá-la infeliz, até porque ela era uma pessoa importante para mim. Então, quando a gente traz isso para o pessoal, cara, isso ganha uma outra dimensão, né? Puxa vida, é verdade, é a minha vida e tal. Então, eu encerro aqui difícil, né? meu conjunto de contribuições aqui, falando que é muito importante que a gente sempre conecte isso com o aspecto pessoal, porque isso dá vivacidade, né, para os exemplos, né? Não fica só no âmbito lá da empresa, das equipes. E se aplica a tudo, a sociedade, Qualquer se aplica coisa, a cliente, Paulo, se aplica a parceiros, qualquer né? coisa. Qualquer
Legal. Cliente, inclusive. Sim, boa. é o cliente, inclusive. Total. É total. verdade. Só fazer uma correção, eu amo profundamente a minha ex-mulher e amo profundamente a minha mulher atual também. Porque senão você sabe como é que é, né? Então, amo por motivos diferentes, mas amo as duas. De forma diferente e tal. Legal, gente. Perfeito, né? Fechou com chave de ouro. Deixa eu fechar aqui, finalizando, que essa passagem de um ponto para o outro aqui está muito interessante, né? Então, dá uma olhada aqui. Como é que a gente fecha essa ideia de accountability e o capítulo, né? Quando praticamos accountability e nos comprometemos totalmente com os resultados das nossas ações, tratando-as como escolhas e não como bênçãos ou maldições, surge uma nova questão. Quais os limites para a nossa atuação no sentido de buscar obter os resultados desejados? Até onde a gente pode ir? Até onde, né? O mundo hoje está cheio de pessoas aparentemente accountable, mas que não hesitam em atropelar os outros para realizar as suas entregas. E a proposta de Kaufman e os outros autores para essa questão dá origem à nossa terceira atitude do líder integral, a integridade, que é o nosso próximo episódio. E dessa forma a gente encerra, então, esse episódio que foi sensacional, como a gente já sabia que seria, né? Sem nenhuma dúvida. Maravilhoso. Alan, muito obrigada pela contribuição. Eu que agradeço estar aqui com vocês, é maravilhoso. Eu admiro muito o trabalho de vocês sabem disso, não estou falando isso para jogar confete. Então foi um prazer estar aqui, de verdade. Venha mais vezes, então, já te chama mais vezes. Aí. É só chamar que eu venho. É só chamar que eu venho. Pode chamar aí no futuro. Deixa com a gente. Pessoal, vamos chamar o pessoal, então, para nos acompanhar? Vamos, e principalmente mandar suas perguntas, porque agora, com certeza, ao ouvir, veio muita questão de, bom, mas como é que eu aplico isso na minha vida? E a minha situação, traga, porque vocês sabem que a gente começa os episódios falando sobre a vida dos outros, vamos dizer assim, né? A pergunta dos outros. Então, a gente gosta de ajudar vocês, então tragam realmente. Sigam a gente, Instagram, @IntegralWorks_, no YouTube, e entrem em contato com a gente. Se você for tímido, manda um e-mail lá pelo nosso site, www.integralworks.com.br. Manda lá pra gente e a gente responde no privado. Mas fale com a gente, porque a gente tá aqui para te ajudar, para ajudar você a realizar seus sonhos. E se inscreva no canal no YouTube, isso é fundamental, né? Super importante, né? Que aí você vai estar sempre sendo informado quando tiver novos conteúdos aí. Muito bem, tenho certeza que você teve vários insights ouvindo esse podcast, então divide com a gente, tá? Não guarda para você não, que a gente quer saber o que te causou aí toda essa nossa conversa. Tá bom? Então, muito bem, nos vemos no próximo episódio. Onde que a gente acha você, Alan? Divulga aí, por gentileza, a tua... Instagram, Alan Costa Real. Alan com dois L's. Alan Costa Real, tudo junto. Ou no LinkedIn, se procurar Alan Costa, vai me encontrar. E se botar Alan Costa com 2 L's no Google, também vai me encontrar. E-mail alan@alancostas.com. Eu sou bem facilmente encontrável. Então siga lá, que é um conteúdo muito bom. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Até a próxima.